Agora, vem com a gente que está na hora do nosso plantão médico. A gente vai falar da criançada. Um dos principais motivos que levam os pais aos consultórios ortopédicos nos primeiros anos de vida da criança é o conhecido pé chato. Há alguns anos, a gente detectava fácil uma criança em tratamento de pé chato, porque elas usavam aquelas botinhas pretas, vocês lembram? Mas será que elas ainda são usadas para esse tipo de tratamento? Para falar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe a ortopedista pediátrica, a doutora Natasha Vogel. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde. A gente até brincou, né, com essa coisa do pé chato, mas para tentar fazer, né, o pé ser legal com a gente de alguma maneira. É. Mas quando a gente fala de pé chato, doutora, a gente já nasce com ele? É fisiológico? Como é, doutora? É fisiológico, sim. Na verdade, boa parte das crianças até os 2 anos de idade vão ter pé chato, tá? Isso vai se normalizando conforme a criança vai crescendo. Então, assim, com 3 aninhos, 54% das crianças vão ter pé chato. Então, é muito comum, é o que realmente você falou, a gente vê muito no consultório. E até os 7, 10 anos de idade, isso vai se normalizando até ficar com aquela característica que a gente conhece de ter a cavinha do pé. Que fica aquele pé, é um pé plano, né, que a gente fala, né? A gente chama isso de pé plano. A nômina nossa é pé plano. Então, o que o pessoal conhece como pé chato, pra gente é um pé plano. E desde quando isso surgiu e a gente começou a prestar mais atenção nisso, doutora? Essa é uma informação muito legal, né? Desde o século XIX é um motivo, é uma pauta de estudo para a ortopedia dos cirurgiões e depois a ortopedia, porque está muito envolvido com a Guerra Civil Americana e também com a Primeira Guerra Mundial. Então, desde então, a gente estuda bastante os pés. Até os dias de hoje tem muitas questões ainda para serem esclarecidas. Que interessante, porque antes quem tinha pé chato não podia se alistar. Não. É como se eles identificavam isso como uma deformidade. É que assim, na guerra era muito importante o soldado caminhar. Então, os longos percursos, eles eram importantes para a guerra ser vencida. Então, se os soldados eles tinham queixas nos pés, era mais difícil que eles andassem o que eles precisavam andar. Então, era um assunto muito em voga na época. Por isso que os nossos avós ficavam tão preocupados quando a gente falava do pé chato e todo mundo, vai ter que usar botinha, vai ter que... Palmilha, eu fui uma dessas. Eu tive que usar, eu usei palmilha por muito tempo. Meu pai era ortopedista, então eu usei. Mas hoje a gente sabe que é diferente. Que não é bem assim. Não é bem assim. Quando a gente fala do pé chato, você falou uma coisa bem legal ali, né? Que até os 3 anos, todo mundo praticamente vai ter, porque o pé ainda está se formando. Isso. É nessa idade que é interessante ir até um ortopedista para ver se, de repente, a criança realmente vai ter o pé chato ou não consegue um diagnóstico ainda, doutora? Depende. Acho que, assim, a principal coisa é dor. Se a criança tem dor, você percebe que tem alguma dificuldade para caminhar, aí vale realmente a pena conversar com o ortopedista, né? Os pediatras, eles estão bem espertos em relação a isso, então eles mesmos avaliam isso durante a consulta. E se eles acharem interessante, a gente acaba avaliando. Mas o exame físico, além da queixa, do exame geral do paciente, da história familiar, o exame físico ele é muito importante para a gente entender se tem alguma coisa associada ou não, porque o pé chato ele é fisiológico, mas existem aqueles pés que tem alguma coisa de base que a gente tem que ficar mais atento, tem que investigar, ver se tem alguma coisa de diferente. A gente está vendo ali, doutora, fotos. Explica para a gente um pouquinho. Bom, a gente está vendo, são duas fotos de cima, da direita, a minha direita é um pé chato, então a gente vê que o arco longitudinal do pé, aquela cavinha que todo mundo fala, ele apoia no chão. Mas, quando a gente tira o pezinho do chão, dá pra ver que o arco forma, tá? Então, esse daqui é um pé chato, é um pé plano flexível que a gente chama. Então é um pé plano flexível, porque quer dizer, quando eu levanto, ele forma. Exatamente. E aí a gente pode ver o seguinte, que quando a criança pisa com o pé no chão, o calcanhar, ele fica pra fora. A gente chama isso de valgo do retropé. Mas quando ela fica na pontinha do pé, esse calcanhar vem para dentro. Então, é mais um sinal que esse pé ele é flexível e muito provavelmente é indolor. E aí, doutora, como é que faz um tratamento? Descobriu que a criança tem um pé chato. É possível a gente melhorar esse pé ou não? Fisiologicamente, isso vai melhorar. Então, espontaneamente, esse pezinho vai criar o arco do pé. A maior parte cria o arco do pé. A gente sabe que na população adulta, 10 a 20% vai ter pé chato. Isso tá normal, desde que ele não tenha dor, tá? E a ideia é que, assim, caso você note que esse pé tá mais rígido, ou seja, esses sinais, eles não são tão evidentes, a criança não quer fazer atividade física por conta do pé,
Aí a gente tem como auxiliar, sim. Uma das coisas que a gente pode usar para o alívio dos sintomas é a palmilha, tá? Mas na maior parte das vezes a gente acaba a longo prazo, com a evolução e o crescimento da criança, optando por tratamento cirúrgico, tanto de partes moles, então os tendões, como ossos, que aí já são as osteotomias. E nesse período, doutor, o que é interessante fazer? Por exemplo, que sapato que a criança pode calçar, ou que tipo de exercício ela pode fazer? Vamos pensar no sapato primeiro. Como funciona? Essa pergunta ela é sensacional, porque acho que todos os pais fazem. É impressionante. Ah, doutora, tá bom, mas e agora como é que eu faço? Tem algum sapato ideal, sapato ortopédico? Bom, a gente tem que entender que conforme a criança cresce, o pé muda o seu formato também e elas têm demandas diferentes. Então, para a criança de 0 até os 9 meses, ela não precisa usar um calçado, basta uma meinha, alguma coisa para proteger o pezinho do frio. Ela pode até ter um antiderrapante, mas isso no primeiro momento ela não vai andar, não vai ser tão funcional. Para as crianças de 9 meses até os 3 anos de idade, aí a gente de fato começa a usar algum tipo de calçado. Tá. Aí a ideia é que o calçado ele tenha um solado mais fino, que ele tenha um emborrachado, mas esse emborrachado seja como uma textura da mão. Ele não precisa ser muito pegajoso no chão, senão ela acaba tropeçando. E ventilável, porque o pezinho da criança soa muito mais do que o nosso. Então, se ele não ventila, ele acaba às vezes formando uma bolinha e aí a criança vai acabar nem querendo usar o sapato. Para as crianças com mais de 3 anos, aí acabam sendo os sapatos mais parecidos com os nossos, que são os tênis, né? E a gente também vai continuar falando que ele tem que ser de um tecido ventilável, de preferência o solado 1 centímetro mais alto atrás que na frente. Ele não pode ser um solado muito alto atrás, e né? nem retão demais. Nem retão demais. A parte do calcanhar um pouco mais firme, então a gente não consegue dobrar a parte do calcanhar, de resto ele tem que ser confortável. E super importante, como escolher o sapato, né? Quando escolher o sapato, porque hoje com essa coisa da internet, a gente quer comprar tudo lá na... Verdade, online. E aí a gente acaba perdendo algumas características, né? A gente tem que lembrar que o momento do dia que o nosso pé tá mais inchado, e das crianças também, é no final do dia. Então, esse é o horário ideal para a gente comprar sapato para criança, né? Tem que levar o nosso filho junto, colocar o sapato, você olha lá as características, separa uns modelos, tem que colocar no pezinho da criança e testar. Se não for confortável desde o começo, não vai funcionar. Então, não adianta comprar e achar que vai lacear. E também não pode ser muito grande. A gente tende, como mãe, eu tenho 2, né? A querer comprar um pouquinho maior para durar mais, porque às vezes o sapato tem que mudar a cada 4, 6 meses no máximo. Então, isso não pode acontecer. Aí a gente vai ter que colocar a criança em pé, usando o sapato, e tem que ter meia polegada entre a pontinha do sapato e o final dele. Esse é o tamanho ideal para o pezinho da criança. Que interessante. Doutora, quando a gente vai experimentar, geralmente as pessoas dão um pé só pra gente experimentar, né? Não, sempre os dois. Sempre os dois. A gente sempre tem um pé maior que o outro mesmo, não tem, doutora? Sim, a gente pode ter uma diferença, cerca de 50%, 70% da população tem alguma diferença entre os membros. Isso serve para os membros superiores e inferiores. Boa. Quando a criança tem o pé chato, tem alguma dificuldade de aprender a andar ou não, doutora? Não. Não tem, né? Não tem. Vai andar independente do formato do pé. Boa. A gente tem perguntinhas de WhatsApp. Vamos lá para o Léo, que o Léo vai fazer perguntas pra gente. Você de casa aproveita para continuar mandando perguntinha pra gente. Vamos lá. Aqui, ó. Pergunta da Renata de Mogi das Cruzes, hein? Boa tarde, Abi e Léo. Tudo bem? Nasci com o pé chato. Usei botas ortopédicas quando criança, mas agora os meus sapatos gastam mais para dentro do pé. Queria saber se as palmilhas ortopédicas ajudam. Obrigado, Renata, pela pergunta, viu? Um beijo. Beijo, Renata. Legal, né, doutora? Super porque legal. ela usou a botinha, que acho que quase todo mundo usou, né? Exatamente. Provavelmente ela continua tendo um pé chato, tá? Porque esse gasta mais a parte de dentro, isso é até uma das coisas que a gente pede para os pais, levarem os sapatos no momento da consulta, porque a gente consegue ver onde que acaba gastando mais o solado. Então, ela deve manter um pé com uma pisada mais pronada. Nesse momento, se ela estiver assintomática, não estiver sentindo absolutamente nada, a palmilha não vai ajudar muito, tá? Mas é importante salientar que, caso ela tenha sintoma,
ela tem que avaliar com o ortopedista especialista em pé. Geralmente, quando a pessoa tem o pé chato na infância, ela cresce e tem depois uma pisada pronada, ou ela sempre vai ter alguma coisinha no pé ou não, doutora? Não necessariamente. 20% da população acaba tendo pé chato, né? Então, isso acaba se resolvendo com o tempo. Então, não dá pra gente ter muita previsibilidade quais são os pés das crianças que vão melhorar e quais vão piorar. Por isso que a gente fala, a gente tem que acabar acompanhando essa criança. Então, no meio da consulta, eu explico para os pais, olha, isso aqui é uma foto. Pode ser que isso mude, até porque existem doenças que acontecem no pé que a gente só vai ver os sintomas conforme a criança cresce. Então, de fato, a gente acaba tendo que acompanhar. E o que a gente pode fazer para a gente melhorar isso, a qualidade na pisada mesmo da criança? Aquela coisa de que vó falava, pisa um pouco descalço, porque é bom para a imunidade, na terra. Isso ajuda também, doutora, ou não? A formação do pé, assim, do arco plantar, vai acontecer independente da gente, do que oferecer. Mas a gente tem que lembrar que existem outros ganhos, né? Então, o equilíbrio do pé, a tonificação muscular, os estímulos, os alongamentos. Então, aquela criança, por exemplo, que anda na pontinha do pé porque tem hipersensibilidade ao chão, né? Que não consegue pisar na grama, na areia. Então, andar descalço, mesmo dos 9 até os 3 anos, quando a gente indica o solado mais fino, é justamente para isso, para a gente poder estimular o pé, para que ele se fortaleça, para que ele se desenvolva da melhor forma possível. E a cirurgia só é indicada caso tenha dor, doutora, ou não? Os estudos estimam que só 1% da população vai precisar de tratamento ortopédico, tá? Que tem pé chato. Então, não é uma coisa tão prevalente, né? E sim, o tratamento ele acaba sendo, na maior parte das vezes, cirúrgico, tanto, que eu falei, com partes moles e tal, como as osteotomias, que aí são as cirurgias maiores, que a gente acaba envolvendo na mudança do formato dos pés. Mas o restante é tratamento, é jeito de pisar, é sempre, né, fazendo essa coisa de saber o tênis que você compra. Exato. Acho que são os cuidados básicos, né? E na dúvida, conversar com o pediatra ou com o ortopedista para ver se tem algo diferente, porque o pé chato às vezes é só um sinal, mas aí você pode ter uma doença do colágeno associada, uma doença neurológica associada, que você acaba não percebendo. E aí o pé acaba sendo o primeiro sinal. E é possível a gente não nascer com o pé chato e ficar depois, doutora, ou não existe isso? Assim, é raro, né? Porque mais de 90% das crianças vão nascer com pé chato. Mas sim, pode acontecer. Por uma doença. Exato. Tá. Exatamente. Boa, tem mais perguntinhas, vamos lá. Muito bom mesmo. Bom, Adriana, fiz cirurgia nos pés torto congênito com 7 e 8 meses de vida. Quero saber por que no outono e inverno sinto tanta dor. Ô, Adriana, obrigado pela pergunta, viu? Obrigada. Vamos lá, Adriana, eu acho que a Adriana, ela tem uma doença que é chamada de pé torto congênito. É um formato diferente de pé, não é o pé plano necessariamente que a gente está falando. As pessoas que acabam sofrendo algum procedimento cirúrgico, elas acabam sentindo, de fato, um pouquinho mais de dor no inverno. Às vezes, por um pouco mais de vasoconstrição, uma sobrecarga mecânica do pé. Então, é importante que esses pacientes que sofreram procedimento cirúrgico, principalmente no caso dela, que teve pé torto congênito, continuar acompanhando para ver se tem algum desgaste articular que tenha acontecido com o decorrer da vida dela, dos anos. Porque aí, você de repente fez isso, ela fez super novinha. E se ela é uma adulta, até hoje sentir, né, doutora? Exato. Então, aí a gente tem que avaliar, tem que fazer uma radiografia, ver se tem algum outro comprometimento articular, o que justifica tudo isso. Mas é uma doença super importante. O pé torto congênito é uma doença muito discutida também na ortopedia pediátrica. Quando a gente vai falar para os papais de crianças, né, em relação ao pezinho, para que eles fiquem atentos, que conselho você daria? Bom, primeiro dor. Criança está com dor, tem que avaliar. Para tudo, vamos ver, porque criança não reclama de dor, né? Às vezes a gente imobiliza a criança, acabou de operar, fizemos uma imobilização, ela está pulando do sofá, né? Então, criança com dor, a gente tem que ficar de olho. Ou não quer usar um calçado específico porque o pezinho dói. Não quer fazer atividade física, foge das atividades físicas. Então, a gente também tem que ficar de olho nos pezinhos. Quando você tem uma história familiar de pé chato ou doenças tratadas na família por conta do pé chato, aí vale a pena também ficar de olho, ficar esperto, ver se a criança vai referir alguma coisa. E existe algum esporte que é mais indicado, doutora? No esporte a criança tem que gostar.
Gostando, tá valendo. Né? Óbvio que a gente tem uma orientação específica do esporte de acordo com a faixa etária da criança, né? Em termos de tempo, quantidade, habilidades que ela vai treinar. Mas em relação ao pé, não tem nada muito específico. O que ela gostar, tá tudo certo. Tá tudo certo, o que não pode é deixar de fazer. Exatamente. Boa. Você de casa, se ficou com mais dúvidas, quer que a doutora fale mais sobre isso, porque é bem interessante, né? E ó, não precisa mais de botinha, viu, minha gente? Não precisa mais. Aproveite, mande mensagens para a doutora, @Natasha Vogel é o Instagram da doutora. E se você quiser saber um pouquinho mais, manda no nosso Instagram também, fazendo perguntinhas que a gente responde. Né, doutora? Muito bom. Com certeza, foi ótimo. Eu que agradeço sempre, doutora. Eu que agradeço. Muito bom, hein, Léo?